Eu sou de um tempo de igreja onde existia um investimento em campanhas, né? Era cultos 7 semanas, 7 semanas, 7 semanas, de 7 em 7 semanas, quando você pensava que não, 10 anos de 7 semanas. E de campanha em campanha, e o povo estava lá firme e forte. Por quê? Porque a palavra era para gerar expectativa no coração das pessoas de que, naquele intervalo de um início de um processo ao fim daquele processo, alguma coisa sobrenatural se manifestasse. E eu confesso a você que eu vi muitos testemunhos dessas pessoas que participaram de campanha, inclusive eu, que participei de muitas delas. Porque a expectativa nossa, quando a palavra de Deus ela é liberada para nós, é que alguma coisa de maneira sobrenatural aconteça nas nossas vidas e a gente experimente uma transformação em alguma área que até então não está sendo visitada, não é verdade? Então, quando você precisa de dinheiro, você procura trabalho, não é assim que funciona? Você precisa de dinheiro, você procura trabalho. Você precisa de saúde, você vai atrás de um médico. Você precisa de uma obra, de uma reforma, você vai atrás de um profissional específico para que ele cuide daquilo que você precisa. E quando a gente precisa de algo que no mundo natural nós não encontramos, né? Você precisa de alguma coisa, você fala, meu Deus, eu não sei você, mas às vezes eu sou inundado com sentimentos, estou com vontade de comer alguma coisa que eu não sei o que é. Já passou por isso? Né? Você abre a geladeira e olha, abre o armário e olha, você quer alguma coisa, porque você não sabe o que é. Meu Deus, bebe água que passa, né? Porque não é possível, mas a gente é assim. E existem coisas que a gente anseia por uma resposta, mas a gente não sabe nem por onde começar, nem como procurar. Por quê? Porque ela não pertence ao mundo natural. Não é algo que pertence ao mundo nosso, natural, e você não consegue encontrar no mundo natural respostas para isso. A Bíblia está repleta de pessoas que esperaram por tempos e tempos e tempos por uma manifestação sobrenatural. Por quê? Porque no mundo natural eles não encontraram resposta. Haja vista aquela mulher que sofria com uma hemorragia por 12 anos. Enquanto ela tinha dinheiro, gastou-se o seu recurso para conseguir cura. Eu acredito que ela foi em todos os lugares em que alguém ventilou para ela uma possibilidade de que ela tivesse a sua vida resolvida, né? E ela foi lá até que não teve mais recursos para isso. Mas, num determinado momento, ela ouviu dizer que Jesus estava por ali. E ela encheu o seu coração de convicção e ela foi ter um encontro sobrenatural e resolveu a questão natural dela de uma forma sobrenatural. Amém? E eu compreendo que, para que eu possa, de fato, transformar a minha vida, existe um passo para a gente seguir, existe um caminho para que eu possa andar. E é nesse caminho que eu posso compreender que existem soluções para as coisas insolúveis, né? As coisas que aparentemente não têm solução. Por quê? Porque Deus deixou um mapa, Deus deixou um processo, Deus deixou um caminho para nós andarmos nele. E é nesse caminho que nós vamos andar. Porque Jesus ele faz uma declaração dizendo que ele não faz nada dele mesmo, não é isso? Eu não faço nada de mim mesmo, mas eu faço aquilo que vi o meu Pai fazer. Então ele tinha um caminho para percorrer. Né? Eu não falo de mim mesmo, mas eu falo aquilo que ouvi o meu pai falar. Então ele tinha o que falar, ele sabia o que falar. Então esse pensamento é um pensamento que precisa tomar conta daquilo que nós somos, né? Eu tenho falado sobre isso já há alguns dias. Então, quando Jesus ele chega lá em Mateus 4, versículo 19, ele fala para os seus discípulos, então disse Jesus, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Ele queria imprimir algo naqueles meninos, né? Ele queria transformar a realidade daqueles discípulos a partir daquele que ele visse Jesus fazendo. O que eles observavam como Jesus se comportava era o que ele queria que eles passassem a se comportar dessa maneira. Então, peraí, como é que Jesus viu no céu? Como que Jesus viu no céu, se de fato é aquilo que ele viu o pai dele fazer? Então, quando você vê a declaração em Mateus 6, versículo 10, ele declara, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Então, ele sabia como era a vontade no céu, para que ele trouxesse para nós um modelo específico de oração,
para que eu internalizasse como é no céu, eu quero em Deus que aconteça aqui na terra. Amém? Então nós vamos lá para o livro de Gênesis, no capítulo de número 1. Você percebe a criação, como que Deus criou as coisas, de que maneira as coisas foram criadas, de que maneira as coisas foram estabelecidas. E eu pego esse princípio do início e trago ele para a minha vida de alguma forma. Eu trago isso para a minha realidade de alguma maneira. Então, se Jesus disse que seja feito aqui na terra como é feito no céu, e ele só faz aquilo que viu o Pai dele fazer, uau, então existe, né? Então, a palavra do Senhor começa assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia, a escuridão cobriu o mar, envolvia toda a terra. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Então, o primeiro princípio que eu destaco aqui é: tudo que você começar, tudo que você intentar fazer, tudo que você planejar fazer, você precisa submeter isso à luz. Eu não posso fazer nada no escuro. Eu não posso fazer nada na escuridão. Se eu quero fazer um negócio com alguém, querido, esse negócio tem que estar submetido à luz. O meu relacionamento tem que estar submetido à luz. Eu preciso trazer a manifestação da palavra de Deus sobre tudo aquilo que eu me envolver. Precisa ter luz nisso. Se Deus criou as coisas a partir da luz, uau, então eu tenho que começar a desenvolver os meus projetos de vida. A minha mudança, ela é submetida à luz. Eu não posso fazer nada nas sombras, né? Quando a gente está na sombra, é complicado, né? Quando a gente está na sombra, é complicado. É andando cabisbaixo, escondido, procurando não ser visto por ninguém, né? Aquela mulher na beira do poço, ela ia no sol para pegar água quente. Porque no sol ela estava na sombra. No sol ela estava escondida, porque ninguém em sã consciência ia pegar água naquele horário. Então, muitas vezes, nós queremos resultado nas nossas vidas, mas as nossas vidas elas não estão submetidas à luz. Porque a luz, ela produz verdade. Querido, quando você traz algo para a luz, ela escancara aquilo que está oculto. Amém? Então, quando você traz algo para a luz, você confronta aquilo com a verdade. Não tem como você esconder as coisas na luz, né? Quando você vê aquela mulher que perdeu a sua dracma, e a primeira coisa que ela fez foi acender uma candeia, botar uma lamparina, arrumar uma lanterna, acender a luz na sua casa. E quando ela acendeu a luz, sabe o que ela descobriu? Que a casa dela era uma desordem. Quando ela acendeu a luz, ela falou: oh, meu Deus do céu, que bagunça isso aqui. Que desordem isso aqui. Então, quando você submete as coisas à luz, fica claro quais são os processos que você precisa iniciar. Quando você traz a luz para cima, você sabe o que está acontecendo ali. Então, Deus, ele fez: haja luz. E viu Deus que a luz era boa. Por que a luz era boa? Porque na luz ficava fácil entender quais eram os próximos passos. Quando você traz as coisas para a luz, é impossível você ser enganado por aquilo que você está vendo. Está fazendo sentido? Quando você coloca o foco ali, você fala: não, ali eu estou enxergando, eu sei o que preciso fazer. Amém? Então a luz, ela tem um objetivo: me dá o próximo passo. A luz, ela tem uma meta: me dizer o que eu preciso fazer a partir daquilo que eu estou vendo. Então, se eu gero expectativa no meu coração que alguma coisa precisa ser feita, ela precisa ser submetida na luz. Amém? Porque a luz, ela é a verdade. Jesus, ele declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A luz é a verdade. Amém? Então, não submeta nada, querido, fora da verdade. Porque se você está fora da verdade, tão logo você está andando na mentira. Se você está andando na mentira, você está andando no escuro. Se você está andando no escuro, a possibilidade de você entrar em buracos profundos são gigantescas. Amém? Ainda que pela misericórdia a gente possa contar com o livramento de Deus. Oh, Deus me livrou. Ele te livrou. Mas não precisava de você ser livrado, se você estivesse andando na luz. Amém? Então é importante entender isso. Então, quando trouxe a luz, as trevas foram separadas. Aquilo que podia oprimir foi embora. Aquilo que podia enganar foi embora. Aquilo que podia, de fato, produzir algum resultado na sua vida contrário,
foi embora. Então, a luz ela é necessária. Depois, Deus olhou e viu que a terra tinha que criar a terra, e quando ele criou a terra, ele também estabeleceu limites. E foi assim que aconteceu. Então, a nossa vida, ela precisa ser organizada e você precisa estabelecer quais são os seus limites. Muitas vezes nós sofremos muitas questões porque nós não estabelecemos limites. Deus, ele colocou limite, né? As pessoas falam assim, eu vi esses dias uma brincadeira na rede social aqui, quem tem limite é banco, eu não tenho limite. Né? Tem gente que é mega exagerado. Ele passa da conta nas questões pessoais, nas relações pessoais, passa do limite de tudo. Mas eu quero entender que, se eu preciso crescer, se eu preciso me desenvolver, depois que eu estabeleço a luz, eu preciso enxergar quais são os meus limites. Amém? Porque quando você define quais são os seus limites, você não passa por um processo de abuso. Quando alguém vai abusar de você, você estabelece a sua fronteira. Daqui para frente, não. Você chegou no seu limite em relação a mim. Então, do que acontecer daqui para frente, você é responsável pelas respostas que eu vou produzir a partir daqui. Amém? A gente precisa entender, porque Deus, ele estabeleceu limites. E nós precisamos entender quais são os nossos limites. Muitas vezes, nós nos encontramos nas maiores roubadas, porque queremos fazer as coisas que estão fora da nossa capacidade, fora do nosso limite. Sabe quando você se compromete com alguém e você sabe que você não pode assumir aquele compromisso, mesmo assim você se compromete, e depois está você complicada porque aquilo está fora do seu limite? Sabe? Tem gente que quer agradar todo mundo e desagrada a todos. Quer estar bem com todo mundo, daqui a pouco está ruim com todo mundo, porque ele quis estar bem com todo mundo. Gente, estabeleça os seus limites. É importante que isso aconteça. Amém? Então, se você quer estabelecer alguma coisa nova na sua vida, se você quer começar, seja sincero com você mesmo. Quais são os seus limites? Quais são as suas fronteiras? Porque reconhecer limites não é reconhecer fraqueza. Reconhecer limites é permitir que Deus trabalhe onde você não tem força. Amém? Então, quando você reconhece isso, você sabe que você pode mudar tudo aquilo que está acontecendo. Então, Deus, ele criou limites, ele organizou as coisas. Né? No versículo 9, ele diz assim, então disse Deus, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome terra, e a parte seca e a massa das águas que haviam se ajuntado chamou de mares. Observou Deus que isso era bom, e determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas, e deem semente às árvores, cujos frutos produzam sementes conforme as suas próprias espécies. E aconteceu. Assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo a sua espécie, árvores que produzem fruto, cujas sementes estavam nelas, de acordo com a sua espécie, e observou Deus que isso era bom. Passaram tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. Pastor, como isso pode ser aplicado na minha vida? A gente precisa entender que a gente frutifica quando nós andamos com os nossos semelhantes. Sabe? Quando a gente anda com pessoas que querem caminhar na mesma direção, que está olhando para o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Então, cada espécie produz o seu próprio fruto. E, às vezes, nós queremos produzir frutos que não são característicos daquelas pessoas e queremos ver os frutos nela. Poxa, mas fulano, não se queixe, porque a vida que ele leva, a espécie de vida que ele leva, ele só pode frutificar aquilo. Amém? E a gente, assim, gente, não tem frustração. Não tem frustração. Por quê? Porque você já sabe que tipo de árvore ele é. Você já sabe que tipo de pessoa ele é. Então, cada um produz o fruto típico de quem ele é. Se nós estamos em Deus, é tão natural que frutifiquemos frutos de Deus. Então, é importante que nós possamos estar com pessoas da nossa espécie, do nosso grupo. A gente andar por lugares onde aquilo que você vai encontrar é aquilo que você espera. Aquilo que você vai encontrar é a lógica. Então, quando você procura Jesus, é natural que você encontre bondade nele.
Por quê? Porque é um fruto característico de quem ele é. Quando você se achega a ele, é lógico que você vai encontrar amor. Por quê? Porque amor é um fruto característico de quem ele é. Quando você se achega nele e você, de fato, rasga o seu coração, você encontra perdão, você encontra misericórdia. Por quê? Porque é um fruto pertinente a ele. Amém? Então, cada árvore produz o fruto segundo a sua espécie, né? E Deus, ele vai preparando as coisas, declarando as coisas por meio da sua palavra, e cada coisa na sua sequência. É interessante porque Deus, ele declara aqui: haja luminares, firmamento no céu para separar dia e noite, sirva os sinais para definir estações de dias e anos. Ou seja, a vida, ela vai ter ciclos. Ela vai ter ciclos. Vai ter tempo em que você vai estar feliz acima da média. Vai ter tempo que você vai estar administrando a sua vida para não entrar em crise. Sim ou não? Tem tempo para todas as coisas. Haverá tempo para todas as coisas. Deus está dizendo assim, talvez o que você esteja querendo está fora do tempo disso se manifestar. Por quê? Porque você está passando por um ciclo. Amém? A criação de Deus, ela passa por ciclos. A criação de Deus, ela passa por temporada. A criação de Deus, ela passa por etapas. Existem processos. O que você precisa entender é: como que eu quero fazer uma colheita se eu não tenho plantado? E às vezes a gente está orando para ter colheita. Então é fundamental que você entenda qual é o ciclo que você está passando. É um ciclo de plantar? Então plante. É um ciclo de colheita? Então colha. Amém? Mas não compare, gente, não compare o seu ciclo com o ciclo do outro. Né? Às vezes é inverno para você e é verão na vida do outro. Ué, pastor, mas nós não servimos o mesmo Deus, né? Mas a temporada dele começou lá atrás. O tempo dele começou diferente do seu. O processo dele é diferente do seu. Mas a gente tem em tempos de mídia social, então, esse negócio ficou bonito demais. Né? Você olha o outro lá e fala: não, esses dias eu vou confessar aqui, vou ter que confessar. Eu estava... Esse negócio está indo para o mundo todo, né? Deixa para lá. Estou brincando. A gente estava de férias lá em Cancún, né? Aí tem um trechinho da eu andando de jet ski lá, e o pessoal: o pastor está parecendo profissional. Gente, quase morri naquele negócio. O trem virou, capotou. Seríssimo. Não, a parte boa. A parte boa todo mundo viu. Mas a hora que o negócio capotou, que o negócio virou de cabeça para baixo, que eu fiquei o trem preso na canela, eu falei: Senhor, e agora o que faz? Nem sempre o que você vê é o que é. Amém? Mas aquilo que apareceu parecia profissional. Né? Oh, meu Deus, parece que andou naquilo a vida inteira. E ela falando assim: você acha que você não está muito rápido, não? Mas você compreende que, às vezes, aquilo que a gente está vendo, gente, não é a verdade inteira. Não é a verdade inteira. E a gente quer pautar a nossa vida por aquilo que muitas vezes não é a verdade. E a gente olha e fala assim: é aquilo que eu quero para mim. Não. Às vezes, 15 segundos é tudo de bom. Mas se você olhar um minuto inteiro, meu Deus. Mas o mortal foi fera. Foi fera. Ali foi real. Mas você discerne o que eu estou falando hoje? Então, eu não posso comparar o meu ciclo, a minha temporada, com a temporada do outro. E a palavra do Senhor está dizendo que Ele separou isso. Vai haver ciclos, vai haver temporada, vai haver tempo onde está de dia, vai haver tempo onde está de noite, vai haver tempo onde está chovendo, vai haver tempo onde está fazendo sol, vai haver tempo onde está frio por demais. Vai haver tempo onde as folhas estão caindo, vai haver tempo onde vai haver poda. É necessário que essas coisas aconteçam. Agora entenda que você está passando por um tempo, por um processo, e as coisas elas vão ciclicamente se transformando. Mas eu não posso me perder no meio do processo. Às vezes o que acontece conosco é que nós nos perdemos no meio do processo. Porque está tudo feio. Não, querido, é a temporada agora. É a sua temporada. Pastor, mas o do outro. Lembra, é só 15 segundos que você está vendo. Veja o minuto inteiro.
o minuto inteiro ele não postou. Ah, bom. Né? É porque tinha coisas ali. É desse. Hã? Tinha cortes, né? Corta isso aí. Posta isso não, pelo amor de Deus. Né? Era segredo nosso. Agora não é mais, né? Mas vocês vão guardar isso, não vão? Não é baú, né, Rafael? Meu Deus. Então, é importante nós entendermos isso. Outra coisa que Deus estabelece aqui é, então Deus determinou, façamos o ser humano, ou seja, façamos o homem, a nossa imagem de acordo com a nossa semelhança. Então, o que nos faz viver uma vida plena é definir que nós fomos feitos à feitura de Deus. E se nós fomos feitos à feitura de Deus, nós precisamos entender que o que nos faz exercer domínio é nos mantermos segundo a imagem que foi criada dele em nós. Quando nós nos perdemos no processo, nós nos descaracterizamos. E aí, quando ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e a partir daí ele diz, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de todas as feras da terra, sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Portanto, os seres humanos, a sua imagem que Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus abençoou e nos ordenou, sede férteis e multiplicai-vos. Então, o que nos faz ser fértil, o que nos faz multiplicar, é nos mantermos à imagem de Deus. Então, nós temos uma meta, queridos, é entender, porque Cristo entendeu isso. Ele fala, poxa, eu submeto tudo isso à verdade. Cristo, se você pudesse... Cristo, por que isso acontece? Ele fala, primeira coisa, eu trago para a luz. Quando eu trago para a luz, eu reconheço o que é de Deus e o que não é de Deus. Quando eu reconheço o que não é de Deus, eu declaro o que é de Deus em cima daquilo que não é de Deus. Amém? Então, seja feito aqui na terra, como é feito no céu. Trouxe para a luz, trouxe para a verdade. Então, ele confronta as coisas com a verdade. E quando ele confronta as coisas com a verdade, o sobrenatural se manifesta. Quando ele confronta as coisas com a verdade, o sobrenatural se manifesta. Então, a palavra do Senhor, ela traz para nós um modelo. Ela traz para nós uma realidade. Ela traz para nós princípios que muitas vezes nós não conseguimos aplicar. Mas essa é a nossa verdade. Então, eu começo a entender que a minha vida, para ela ser plena, ela precisa passar por um processo de ordem. E o mais importante disso é, querido, submeta tudo à luz da palavra. Submeta tudo à luz da palavra. Olha para aquilo que você está experimentando e pegue a palavra, ou seja, a luz, e traga para aquilo que você está experimentando. Quando você traz a luz da palavra sobre aquilo, você transforma a realidade. Se você perceber que as coisas não estão fluindo, veja se você continua imagem daquele que o criou. Como, pastor, que eu posso checar isso? Vê na palavra de Deus o que ele diz, quem você é, e perceba se você não está distante disso. Perceba, porque o que te faz ter autoridade é estar segundo a imagem que você foi criado para ser. Quando você anda marginalmente a essa palavra, você vai perder no poder disso. Ou seja, eu estou andando paralelo, porque a palavra do Senhor é, vinde após mim, André, não é do lado esquerdo, não é do lado direito, é atrás das minhas instruções que você vai estar pleno. É atrás das minhas instruções que a minha imagem, as características que são minhas, elas irão para você. É atrás dessas instruções que a verdade ela vai vir e a luz vai ser colocada sobre essas questões. Ele declara para nós, né, vós sois o sal da terra, não é isso que ele diz lá em Mateus 5,14? Vós sois a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte que não pode ser escondida. Você é a verdade, querido, e você não pode ficar escondido. Você é a verdade e você não pode ficar escondido. Então, permita que essa verdade que você é se manifeste sobre você. Porque a partir disso é que nós vamos começar a experimentar aquilo que a palavra do Senhor tem para nós como sendo a máxima. Porque não adianta você fazer planos se esses planos não estão submetidos a esse processo. Sabe? Às vezes a gente quer andar a passos que não são nossos.
A gente quer entrar em lugares que essas portas não são nossas. É nesses momentos que a gente experimenta percas. Porque a gente está em lugares que não era para nós estarmos. Nós estamos fazendo coisa que está fora do nosso tempo fazer. A gente não tem estrutura para fazer alguma coisa, mas assim mesmo queremos que fazer. Ah, está todo mundo fazendo. Ah, está todo mundo... Ei, sua mãe já disse para você algo importante. Você não é todo mundo. Gente, isso vale ouro. Isso vale ouro. Mãe, está todo mundo indo. Meu filho, você não é todo mundo. Ah, mãe, não. Gente, ou instrução poderosa. Parece tão clichê isso, mas é poderoso demais. É poderoso demais. Você não é todo mundo. Deus tem um tempo para você. Deus tem um processo para você. Deus tem uma temporada para você. Vai acontecer. Mas ande no seu processo. Traga a verdade de Deus para a sua vida. Traz esse princípio da organização. Deus é organizadíssimo. Ele organizou todas as coisas, ele separou todas as coisas, mas só depois que botou luz. No escuro, não tem como. A minha esposa, ela tem uma percepção de dentro de casa que é um negócio sobrenatural. Esses dias nós voltamos da igreja, ela falou assim, alguém entrou aqui em casa. Eu falei, não entrou, não é possível, entrou para quê? Quem entrou vai te avisar que entrou. Não, e foi a Stephanie que veio aqui. Eu falei, meu Deus do céu, já sabe até quem foi que veio. Não veio. Não, porque essa porta não estava aberta com esse tamanho, ela estava aberta com outra medida. E eu olhei, eu falei, Willy, diz aí quem foi que entrou aqui em casa. E ele... 2 dias depois, a Steph foi lá em casa e falou assim, eu vim aqui. Eu falei, uau. Eu já estava falando que ela estava enlouquecendo. Eu falei, você está louca. Não é possível que alguém entrou aqui em casa. Ninguém entrou aqui em casa. Entrou para quê? Quem é que vai entrar aqui sem te avisar que veio aqui? Mas porque ela organizou a casa à sua maneira. Então, ela percebe quando a coisa está fora de ordem. Às vezes, a gente tenta arrumar a bagunça e tenta colocar. E ela fala, você mexeu aqui? Dá até uma raivinha. Sabe aquele... Não, tipo, quase manifestando. Aí você fala, mexi. Mas por quê? Não, porque eu percebi. Mas por que percebe? Porque ela colocou luz sobre as coisas dela. E ela percebe quando alguma coisa está fora de ordem. Amém? Deus é isso. Deus ele coloca luz sobre as coisas para saber exatamente o que ele está fazendo. E a gente quer fazer as coisas de todo jeito, de qualquer maneira, sem luz, sem verdade, sem informação, sem conhecimento, sem estrutura, e quer ser abençoado. E quer romper, quer crescer, quer acontecer. Pastor, está dando certo. 15 dias depois, funcionou não. Deu um prejuízo, inclusive. Né? Sei nem como fazer para resolver os problemas. Por quê? Porque não tinha estrutura, não tinha verdade, não tinha luz, não tinha conhecimento, não tinha informação, não tinha organização. Jesus é isso, Deus é isso, sabe? Princípio, metas, objetivos, olhando para um lugar, e enxergando o que precisa ser feito ali e focar naquilo que precisa ser feito. Amém? Rapidinho, mas eu acredito que essa palavra possa produzir algum efeito na sua vida. Amém? Mas se você puder lembrar de alguma coisa, o pastor disse, se eu vou começar alguma coisa, traz luz para cima disso. Ui, prazer te conhecer. Põe a luz em cima. Deixa eu ver quem é esse, da onde é que veio? Da onde é que veio? Pastor, tem uma pessoa gostando de mim. Põe um holofote em cima dele. Pá! Para você enxergar tudo, até na casa dele. Se possível, o extrato bancário. Para saber se ele é organizado. Né? Às vezes ele vem parecendo um vampiro. Põe luz. Amém? Às vezes você está enfrentando coisa porque a coisa está no escuro. Pega a luz e tá. Lá em casa a gente tem uma mesa da justiça, né? A gente senta na mesinha redonda, acende a luz, tudo que conversa na mesa, resolve na mesa. E tem um juramento nosso lá que a gente não pode sair da mesa com raiva. Senta os 4, eu, a esposa e os filhos, a gente senta na mesa. Pai, porque ali falou.
apagou a luz, a gente sai da mesa. Mas o combinado é que na luz as coisas se resolvem. Na luz as coisas se resolvem. Né? Faz tempo que a gente não usa isso mais lá em casa, porque as últimas luzes acesas deu luzes. Mas fez bem para todo mundo. Né? É porque sempre eu pago as contas das luzes, né? Então eu falo, será que eu sou esse cara mesmo da luz? Espera aí. Verdade. Às vezes a gente no escuro pensa que a gente é melhor do que a gente imagina que é. Aí quando acende a luz, você descobre que você não é tudo isso. Né? Imagina você experimentar falar isso, acende a luz e fala, filho, o que você pensa do papai? Pode falar o que você quiser. Aqui na mesa vai ficar na mesa, debaixo da luz. Você ouvir isso? Pode falar mesmo, pai? Eu falei, ixi, meu Deus. Pode, ué. Se eu falei que pode, aí o outro levanta a mão e fala assim, eu também posso? Eu falei, pode. Né? Cala a boca os dois, né, Rafa? Não, aí apagou a luz, você sai da mesa, ora junto, entrega aquilo tudo, porque fica os negócios. Gente, mas a luz ela é importante, porque ela é a verdade. A verdade te dá norte. Se te dá norte, ela te dá direção, ela te dá destino. E aquilo que você espera que aconteça, vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, muitas vezes nós traçamos muitas metas, muitos planos, mas traçamos no escuro, sem enxergar um destino, sem enxergar um futuro, sem enxergar uma direção de maneira clara. Mas hoje, pela Tua palavra, Senhor, nós entendemos que existe um processo, existe uma lógica. A luz, ela vem em primeiro lugar. A luz é a Tua verdade, é a Tua palavra, é a Tua orientação, é a Tua instrução, é o Teu direcionamento. A luz é a palavra criadora para todas as coisas. A partir desse discernimento, Pai, nós entramos no processo de organização, nós colocamos as coisas em ordem. A partir de colocarmos as coisas em ordem, Pai, nós nos preparamos, nós nos organizamos, nós nos estruturamos para exercer aquilo que colocamos em ordem, Pai. E a Tua verdade, Senhor, vai exercer autoridade, vai trazer domínio sobre as nossas vidas, para que, enfim, nós possamos testemunhar aquilo que na luz nós sonhamos. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que, de fato, você gerasse no seu coração a expectativa de começar algo novo. Sabe? A expectativa de começar algo novo, algo novo. Uma folha em branco, o evangelho é vinde a mim. Esse vinde a mim é uma oportunidade de começar algo novo, é uma oportunidade de reiniciar a sua vida. Talvez tudo que você tenha feito até o dia de hoje, foi feito no escuro de alguma forma. E você não conseguiu organizar a sua vida de uma forma plena, você não conseguiu fazer a sua vida se tornar plena. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero que você, nesta manhã, entenda. O convite de Jesus para nós é um convite para deixar as coisas velhas para trás. O convite de Jesus para nós é um convite de começar algo novo. O convite de Jesus para nós é olhar para o futuro, é olhar para um novo destino, é olhar para uma nova realidade de vida e nele ver todas as coisas funcionando. O convite de Jesus para nós é perdoar-nos, é amar-nos de uma maneira incondicional. O convite de Jesus para nós é que a verdade da palavra nos transforme e nos mantenha plenos. E se você de alguma maneira entende que é um tempo de você começar a sua vida desse momento daqui para frente, sabe? Um tempo de chega de viver essa vida, chega de viver essa história, chega de viver esse ciclo onde as coisas não funcionam, chega de viver esse tempo onde a vida não é plena. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e profeticamente viesse aqui à frente. Nós queremos liberar uma palavra sobre esse futuro seu.
Amém? Se você entende que é um tempo de recomeçar, se você entende que é um tempo de recomeçar, de começar a viver a verdade de Deus sobre a sua vida, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você entende que a sua família precisa ser submetida à luz do Evangelho, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você entende que os seus negócios precisam ser submetidos à luz do Evangelho, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você entende de fato que a sua família, que a sua casa precisa ser submetida a essa luz, querida, profeticamente, sai do seu lugar e venha olhar para uma nova página, um novo momento na sua vida, onde a palavra de Deus, ela tem poder para transformar a sua realidade. Precisamos desse amor, Pai. Precisamos dessa verdade sobre áreas das nossas vidas que só o Senhor pode transformar. Precisamos, Pai. Precisamos dessa luz, Pai. Precisamos dessa luz para nos direcionar, Pai. Eu dependo desse amor, no teu amor. Vem, Pai, com essa luz, Pai. Vem trazendo a tua verdade, Pai. Vem trazendo a tua verdade. Oh! Vem trazendo a tua verdade, Pai. Queridos, a palavra de Deus, ela é recomeço. Ela é recomeço. Toda vez que ele se aproximou de alguém, trouxe a verdade, ele não olhou para o passado, mas ele apontou um futuro. Amém? Toda vez que a palavra de Deus chega sobre a sua vida, ela não está olhando o seu passado, mas ela está apontando a você um destino, ela está apontando um futuro. E que nesta manhã, vocês possam ver e ter o discernimento do futuro que Deus tem apontado para você. E que você possa experimentar esse caminho que Deus tem apontado. Amém? Eu os abençoo. Eu os abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de vocês. Que a verdade do Evangelho produza a resposta que você tanto busca na sua alma. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Sejam abençoados nessa manhã. Na certeza de que esse passo de fé é uma decisão. Você fala, o que eu estou fazendo, pastor? Você está indo em direção ao seu futuro, trazendo a verdade de Deus sobre a sua vida. Amém? Amém?